Olá, turma! Sejam bem-vindos à aula de número 14 do nosso curso Como Começar no Forex do Zero. Na última aula, falamos sobre os tipos de ordens do mercado disponíveis na plataforma MetaTrader 4. Agora, nesta aula, iremos conhecer o que são lotes e por que precisamos ter cuidado com isso na hora de lançar uma ordem. Preste bastante atenção, pois essa aula é um pouco densa e bem importante. Então, vamos lá! O volume em Forex se refere à quantidade nominal ou à quantidade de unidades da moeda. Então, você determina o volume financeiro das suas operações através da quantidade de unidades de moeda que você escolhe para cada operação que executa. E essa quantidade de unidades é descrita como lote. Existem três tipos diferentes de lotes, e dependendo da corretora ou da plataforma gráfica que você utiliza, o volume será descrito de três maneiras diferentes, conforme a tabela na tela. Um lote padrão corresponde a 100 mil unidades do ativo, ou seja, se você está operando com o dólar, um lote corresponde a 100 mil unidades de dólar, ou seja, 100 mil dólares. Se você lançar uma ordem na moeda dólar, há um volume de um lote. Para cada centavo que o preço do dólar variar, você ganhará ou perderá 100 mil vezes o valor desse centavo. Em outras palavras, se você lançar uma ordem de compra e o preço do dólar subir em 1 cent, você lucrará 100 mil vezes 1 cent, ou seja, lucrará 1.000 dólares. Mas do contrário, se o preço do dólar cair, você perderá 1.000 dólares. Então, por isso é importante ter cuidado na hora de colocar o volume. É interessante, no início, que você use o menor volume possível. Mas é preciso entender também que o preço pode demorar muito para variar em 1 centavo. Lembra da nossa aula no módulo anterior, quando falamos sobre pips? Pois bem, para variar em 1 centavo, o preço do dólar deve dar um salto na segunda casa decimal, ou seja, dar um salto de 100 pips, o que não acontece de um segundo para o outro. Voltando para a nossa tabela, vemos aqui três tipos de lotes. O que falamos anteriormente é válido para o lote padrão, que equivale a 100 mil unidades da moeda. Mas existe também o mini lote e o micro lote. O mini lote equivale a 0,10 lotes, ou seja, 0,1 vezes 100 mil unidades da moeda. Logo, o mini lote equivale a 10 mil unidades da moeda. O microlote equivale a 0,01 lotes, ou seja, 0,01 vezes 100 mil unidades da moeda. Logo, o microlote equivale a 1.000 unidades da moeda. Então, se você lançar uma ordem de compra com um volume de 1 microlote, ou seja, 0,01 lotes, e o preço do dólar subir em 1 cent, você lucrará 1.000 vezes 1 cent, ou seja, lucrará 10 dólares. E ao contrário, se o preço do dólar cair, você perderá 10 dólares. É uma pressão bem menor do que operar com o lote padrão em que você pode perder ou ganhar 1.000 dólares para cada centavo que o preço variar, não é mesmo? Por isso, é recomendado que você lance ordens de volumes de microlotes no início para ir se acostumando. O ideal é que você não arrisque mais do que 10% do seu capital por operação. Mas isso falaremos melhor no módulo Gerenciamento de Risco. Sobre os lotes, existe uma forma de você operar arriscando menos ainda, que é abrindo uma conta micro. Lembra do módulo em que abrimos as contas na corretora? A corretora XM dava a opção de você abrir uma conta micro. As contas micro operam com menos dinheiro. Na conta micro, todos os valores dessa tabela seriam multiplicados por 10 elevado a menos 2, ou seja, seriam divididos por 100. O lote padrão passaria a ter um peso de lote micro e passaria de um valor de 100 mil unidades da moeda para 1.000 unidades. O mini lote passaria de 10 mil unidades da moeda para 100 unidades. E o lote micro passaria de 1.000 unidades da moeda para 10 unidades. Com isso, considerando o mesmo exemplo de antes, se você lançar uma ordem de compra com o volume de 1 microlote, ou seja, 0,01 lotes em uma conta micro, e o preço do dólar subir em 1 cent, você lucrará 10 vezes 1 cent, ou seja, lucrará 10 centavos de dólar. E o mesmo vale para perdas. Se o preço do dólar cair em 1 cent, você perderia apenas 10 centavos de dólar. Mas lembrando, é preciso entender que o preço pode demorar bastante para variar em 1 centavo.
Por isso, se você utiliza uma conta micro, pode se aventurar operando com lotes um pouco maiores. Para variar em 1 centavo, o preço do dólar deve dar um salto na segunda casa decimal, ou seja, um salto de 100 pips, o que não acontece de um segundo para o outro. Então você poderia demorar muito até conseguir lucrar 10 centavos de dólar. Por isso, se você utiliza uma conta micro, pode tentar se aventurar operando com lotes maiores. Conclusão: tenha cuidado na hora de lançar a sua ordem e preste bem atenção qual o valor de lotes que está estabelecido. Um benefício do MetaTrader é que na hora que você clica em lançar ordem, ele já vem por padrão configurado com um lote mínimo. Mas é sempre bom olhar. Quando você decidir parar de operar com uma conta demo e decidir partir para uma conta real, opte por uma conta micro e opte pelo lote mínimo, ou seja, o microlote. Você vai demorar a lucrar, mas também perderá menos. Isso ajudará você a não falir no início, pois provavelmente você terá uma série de perdas consecutivas. Não adianta, todo mundo acaba perdendo no início. Então vai chegar uma hora que você vai ter uma série de perdas. Então, é bom que essa série de perdas aconteça enquanto você opera com lotes mínimos. Evite também aumentar o volume de lotes para tentar recuperar todas as perdas anteriores de uma só tacada. Esse é um comportamento típico de quem está emocionalmente abalado pelas perdas, e esse comportamento irá prejudicar o seu julgamento e não permitirá que você faça uma análise adequada para que possa lucrar de verdade. Opte pelo menor lote possível, mesmo que você demore a obter lucros aceitáveis. Isso é o recomendado no início, pois as perdas significativas são muito prejudiciais para o trader novato. Isso pode passar uma imagem errada do mercado pelo resto da sua vida. Na próxima aula, iremos começar a executar as nossas primeiras operações no mercado. Então, se prepare aí para as emoções. Vamos encerrando esta aula por aqui e nos vemos na próxima. Até lá! E aí, gostou da aula? Foi útil para você? Quer assistir todas as aulas do nosso curso e aprender do zero a como começar no Forex da forma correta? Então acesse o link abaixo para adquirir o nosso curso completo. Te espero lá, hein? Valeu!